Mas agora nós vamos falar sobre autismo. O assunto vem ganhando bastante destaque desde a aprovação da Lei Romeu-Mion, que cria a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista. A Andréa Bittencourt é coordenadora técnica da Associação de Amigos do Autista de Joinville, o AMA, e está aqui no estúdio para nos ajudar a entender melhor as pessoas que sofrem com o transtorno e como nós podemos ajudar nesse desenvolvimento. Andréa, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, Tati, pela oportunidade. E sempre é bom, né, conversar um pouco sobre o autismo, né? Quanto mais a gente conversa, mais dissemina a informação, né? Como nós estávamos conversando antes, agora está bastante aí na mídia, né, por causa da lei. Como é que é a vida de um autista, né? Porque daí agora se fala muito, quais são as limitações, o que essa pessoa pode fazer, né? Como é que é? Então, o autismo ou o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete áreas relacionadas à parte da comunicação e da interação social desse indivíduo e a parte também dos comportamentos restritos e repetitivos. Então, esses sintomas, eles aparecem desde muito cedo, então desde muito pequenininho, desde muito bebê, os sintomas já estão ali. Mas, em média, a gente faz esse diagnóstico, o diagnóstico ele é realmente mais conclusivo a partir dos 2 aninhos. E tem mais de um nível de autista, Andréa? Então, hoje a gente fala em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3, que é de acordo com o apoio que essa criança, que esse indivíduo precisa, tanto na questão da interação social, como na parte da linguagem, da comunicação e nas atividades de vida diária também. Então, é possível a pessoa, tendo um transtorno de autismo mais leve, ela ter uma vida mais próxima do que a gente chama de normal, vamos dizer assim? Os níveis 1 que a gente fala, que são os autistas mais leves, a gente conhece também pela síndrome de Asperger, né? Que agora, de acordo com o novo DSM, que é o Manual Diagnóstico Médico e Estatístico dos Transtornos Mentais, eles viraram autistas leves, né? Então, esses indivíduos, eles conseguem ter uma vida muito próximo do normal, eles precisam de apoio também, mas um apoio menor ao longo da vida. E por que a gente fala bastante de estimulação precoce? Porque mesmo os casos mais graves de autismo ou muitas vezes os moderados, eles podem vir a se tornar mais leves. Vai depender da estimulação que eles receberem, com certeza. Então, a gente fala muito da parte da estimulação precoce. Então, muitas vezes, antes de se concluir o diagnóstico, precisa iniciar a estimulação. Então, ali, quando a mãe notou que esse bebê tem um baixo contato visual, que muitas vezes o pai e a mãe fazem uma brincadeirinha, aproximam os bichinhos, essa criança não tem esse sorriso espontâneo, né, alinhado ao contato visual, não dá o tchauzinho, não responde pelo nome, não aponta quando quer alguma coisa ou quando quer mostrar, compartilhar alguma coisa com os cuidadores. Então, são sinais muito importantes que existe algum atraso no desenvolvimento. Não já quer quando dizer... é bebê, já mostra esses sinais. Desde muito cedo, né? Desde antes do aninho, alguns sinais já aparecem. Muitas vezes o sinal de alerta aparece muito depois do ano pela questão da linguagem, né? Então, muitas vezes ali, com 1 aninho, a criança não fala mamã, não fala papá, aí os pais começam a ficar um pouquinho alerta, né? Mas alguns sinais voltados para a parte da comunicação gestual, da interação social, já aparecem antes do 1 aninho. E como é que é feito, né? A gente falou aqui essa questão de estimular. Como é que é feito esse estímulo, André? Então, a estimulação vai trabalhar essas áreas que a criança encontra-se em atraso, né? Muitas vezes acontece, mas o meu filho até 2 aninhos, ele falava, ele interagia, ele tinha contato visual. Acontece muitas vezes alguns casos de autismo regressivo. Então, a criança, ela tem os marcos do desenvolvimento normal e com 2 aninhos, esses marcos, essas habilidades começam a diminuir, né? Essa criança, ela fica mais afastada na escolinha, a parte da linguagem diminui, a parte da comunicação gestual. E aí a escola muitas vezes nota esses sintomas e chama a família. Então, a família procura o neuropediatra, que é o profissional mais indicado nesse primeiro momento. O neuropediatra vai avaliar essas dificuldades, né, essa demanda da família e vai encaminhar para os profissionais que são responsáveis, né, pelo tratamento.
responsáveis na questão da interação social, da linguagem, da comunicação, para diminuir esses comportamentos restritos e repetitivos que muitas vezes aparecem. O que seriam, né? O que eles apresentam muitas vezes? Então, andam na pontinha do pé, né? Aparece bastante os pequenininhos que caminham na pontinha do pé. A mãe e o pai chamam pelo nome, muitas vezes eles não respondem. O flapping, que é o balanceio das mãozinhas, ou o giro em torno deles mesmos. Isso aí a gente vê muito, né, em imagens. Isso, assim. é bem comum, né? Pegam um carrinho, ao invés de dar função para esse carrinho, eles alinham. Então, esses comportamentos, assim, são os mais clássicos. Claro que tem outros, né? Mas são comportamentos que aparecem bastante. E aqui em Joinville, as pessoas podem procurar o AMA. Isso. A AMA é uma associação de pais, é uma ONG, que existe há 31 anos em Joinville, então é a única instituição que atende especificamente os casos de autismo. Então, o que acontece muitas vezes, o neuropediatra, ele desconfia, né, do diagnóstico de autismo, mas como esse diagnóstico, o diagnóstico diferencial é com base nos comportamentos que essa criança apresenta, não existe nenhum exame que o médico vá pedir, que vá aparecer que essa criança tem autismo, né? Então, é com base nesses comportamentos. Então, a gente faz uma avaliação, a gente faz uma anamnese com essa mãe, com esse pai, para compreender um pouquinho todo o histórico familiar, como que foi os primeiros meses, a gestação dessa mãe também, para daí poder concluir esse diagnóstico de autismo ou não. Encaminhado, muito bem. Andréia, muito obrigada pela presença aqui no programa, né, e por falar e esclarecer um pouquinho mais como é que é o autismo, né? Muito obrigada. Obrigada Andréia. a você.